Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro módulo. Vamos falar sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais e vamos aprender nessa aula a definição do que é um perigo, um fator, fonte de risco psicossocial e o que é o risco psicossocial. Definições importantíssimas para depois a gente dar sequência ao nosso conhecimento. Então, olha só, o que é o gerenciamento de riscos ocupacionais? Conforme o estilo da empresa, o que ela trabalha, ela vai precisar fazer o gerenciamento de riscos físicos, químicos, biológicos, acidentes, ergonômicos e dentro dos ergonômicos estão os psicossociais. Desde a década de 90, mas nunca foi tão valorizado como agora. E agora eu já até te falo, por que os riscos psicossociais também estão na norma NR1? A mãe de todas as normas, porque lá nos riscos ergonômicos, lá na NR17, ela estava já aparecendo, mas não tão clara. As pessoas estavam aí deixando ela quietinha, fingindo que ela não existia. E aí, quando foi feito, então, novamente, uma releitura da NR1, foi acrescentado de uma maneira em que sempre vai aparecer, incluído riscos psicossociais. Então, enfatizado que junto com essa lista de agentes que eu estou te mostrando aqui, acidentes biológicos, ergonômicos, físicos, químicos, incluindo riscos psicossociais, tá certo? E isso aqui, quem tem que fazer são todas as empresas, não existe dispensa. Vai existir a dispensa se a empresa não trabalha com nada de biológico, então ela não vai fazer esse gerenciamento. Ela não tem nada de químicos ali dentro, ela não vai fazer esse gerenciamento. Agora uma pergunta para você. Qual é a empresa que fica dispensada de gerenciar riscos ocupacionais psicossociais do tipo ergonômico psicossocial? Será que tem alguma empresa que não precisa? Todas, né? E aí, então, a gente precisa realmente aprender mais sobre esse assunto para virar rotina na nossa vida, tá bom? Vamos lá. O que a própria NR1 fala que é o gerenciamento de riscos ocupacionais? É um processo contínuo e sistemático de identificação de perigos, avaliação dos controles dos riscos ocupacionais de uma organização com a finalidade de proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis, prevenir lesões e agravos à saúde relacionados com o trabalho e melhorar o desempenho em segurança e saúde do trabalho nas organizações. Linda definição, guarda ela e utilize ela no seu dia a dia e nos seus documentos, tá bom? E aí quando a gente fala nesse processo contínuo e sistemático, lembra que eu já te mostrei isso aqui, só que agora com mais informações? Então, grava que sempre que nós fazemos essa identificação de perigos aqui. Sempre que nós vamos fazendo a identificação, perigos, riscos, depois a avaliação, depois aqui 1.5.5 nós fazemos o controle dos riscos. Esse é o processo que ele vai acontecendo continuamente. Aconteceu algum problema na sua empresa? Talvez você precise de uma resposta às emergências. E a documentação que está aqui no cantinho também vai ser necessária para todos para manter esse registro, tá? Então a gente fala em gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente está falando de todo esse processo para vários tipos de agentes, incluindo os riscos ocupacionais do tipo ergonômico psicossocial, tá bom? Vamos definir agora o que nós queremos dizer quando nós estamos falando em perigos, em fatores de riscos ocupacionais, em fonte de riscos ocupacionais. O que é isso? É quando eu quero entender certinho qual é a causa, onde está a raiz do problema. Um exemplo, falamos muito sobre sobrecarga de trabalho. Ah, o pessoal tem muita demanda, estão com muitas atividades para fazer, excesso de trabalho. Ok, onde está a causa? Onde está a raiz disso? Nós precisamos identificar. Então, a definição: elemento ou situação que isoladamente ou em combinação tem o potencial de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Ela pode ser física, mental, social dos trabalhadores, ou seja, é uma
condição, situação ou fator presente no ambiente de trabalho que pode levar ao impacto negativo na saúde, mas sem necessariamente resultar em um risco imediato. Essa informação é muito importante. Quando a gente fala que pode haver uma causa, algo ali prejudicando no ambiente de trabalho, é imediato? Não. Conforme o tipo de risco, vai aparecer um tempo depois, meses depois. Hoje tem um detalhe que a gente já está aceitando mais, que são as causas que vêm do externo do ambiente de trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas vamos lá. O que são esses riscos psicossociais que a gente usa tanto esse termo? É a probabilidade, é essa possibilidade de haver algum dano. Então é como se fosse, né, tem a causa e tem o dano, ação-reação. É uma probabilidade de que o perigo se concretize e cause danos à saúde mental dos trabalhadores. Envolve uma avaliação da exposição ao perigo, sua intensidade, frequência e tempo de duração. Se aconteceu da pessoa ter uma sobrecarga no trabalho dela por um dia, vai causar um risco muito grande? Ela vai desenvolver uma síndrome de burnout por causa de um dia de sobrecarga? Claro que não, não vai. Então a gente tem que sempre pensar qual que é esse problema que está acontecendo, mas e quanto que isso vem em intensidade, tempo, a quantidade da exposição, foram muitas vezes, é frequente. A gente precisa aprender a fazer essa análise. Vou te dar um outro exemplo que acontece muito, que é o assédio. Se a pessoa passa por uma situação de assédio, uma só, isso vai gerar um risco, um dano para a saúde dela de maneira extremamente forte? Depende. Se for um assédio sexual, em que ela foi abusada, estuprada, pode ser que sim. Mas se esse assédio foi uma frase, foi uma indireta, foi uma exposição sutil, que é o que acontece na maioria dos casos, não vai gerar um dano tão significativo, tá bom? Então é essa análise que a gente vai aprender a fazer. Mas vamos dar sequência aqui. Nós temos também a definição da ISO, que eu acho super importante, tá? O que é um perigo, segundo a definição da ISO 45003? Ele é de natureza psicossocial, inclui aspectos da organização do trabalho, fatores sociais no trabalho, ambiente de trabalho, equipamentos e tarefas perigosas. Quando a gente fala de riscos psicossociais, combinação da probabilidade de ocorrência de exposição a riscos relacionados ao trabalho de natureza psicossocial e a gravidade de lesões e problemas de saúde que podem ser causados por esses riscos. Mais uma definição aqui da OIT, que também a gente precisa considerar eles: fatores psicossociais do trabalho. Perigos referem-se às interações entre ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais, capacidades, necessidades e cultura do trabalho, do trabalhador, além de condições pessoais extraslaborais que podem, por meio de percepção e experiência, influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho. Então, olha só, você viu que nessa definição começou a aparecer algumas coisas do tipo a função, o que a pessoa faz, gestão, cultura, que nós costumamos fazer para conseguir entender melhor onde está a causa, a fonte. Fazer essa separação que eu vou te ensinar aqui agora. Nós temos fontes, perigos, fatores de riscos ocupacionais psicossociais que vêm no estilo da gestão, nos relacionamentos entre os trabalhadores. Temos aquilo que vem da organização da empresa e temos aquilo que é do conteúdo das tarefas. Presta atenção. Se eu te dou o exemplo, fulano está com sobrecarga no trabalho, onde está essa fonte de perigo? Isso está vindo porque o gestor está sobrecarregando ele porque quer dar as contas para ele ou quer que ele peça as contas? Isso está acontecendo na organização porque a organização não está distribuindo corretamente as funções entre os seus trabalhadores,
a organização não tem uma boa organização, isso está vindo da função da pessoa, ela trabalha com algo e deu um problema no sistema. Quem nunca viu acontecer isso numa empresa que trabalhava com um sistema, com um software, deu um problema, ou precisou migrar para outro e o pessoal teve essa sobrecarga para subir produtos, para lançar, para registrar clientes e não sei mais o que. Então foi por um período que precisou, por conta da função específica dela, foi por causa do líder, foi por causa da organização, foi porque aconteceu alguma outra coisa externa. De repente, essa empresa trabalha com medicações, soro, com recursos que hospitais usam, aí o país entrou numa pandemia e aí muitas pessoas começaram a trabalhar de home office por causa da pandemia, mas as empresas que precisam alimentar os hospitais com os seus materiais, não puderam fazer isso, fechar suas portas, não puderam afastar os seus trabalhadores, precisavam ainda mais dos seus trabalhadores, porque agora eles tinham que produzir muito mais soro, muito mais medicação, muito mais outros equipamentos que os hospitais estão solicitando. Então, esse pessoal, por conta da função deles, eles não puderam. Então, uma causa externa, uma pandemia, fez com que alguns setores trabalhassem muito mais. Ou será que tem também algumas condições da personalidade do trabalhador? Será que esse trabalhador que está com a demanda alta, ele tem uma personalidade que a gente chama de workaholic? Ele costuma pegar tudo, que tem isso também, né? A pessoa, não, deixa que eu faço, dá pra mim aqui que eu faço, né? Ela acredita que ela faz melhor que os outros, que ela vai ser mais detalhista, que ela tem essa necessidade de controlar tudo, então ela vai pegando tudo embaixo aqui dela, ela vai fazendo tudo, ela vai se metendo em tudo. Será que é a personalidade dela? Percebeu que eu te dei um exemplo de sobrecarga e eu fui dando várias situações que pode ser a fonte do perigo. Onde acontece mais erros quando se fala desse gerenciamento de riscos ocupacionais? É na identificação da fonte. Isso aqui que eu estou te explicando agora. Essa aula é extremamente importante para isso, porque muitas empresas erram nesse ponto de partida aqui, que nós vamos voltar nele quando nós falarmos do levantamento preliminar dos perigos e riscos. Então, quando você não entende corretamente onde está essa fonte, está lá nas relações, na liderança, está na organização, está nas tarefas da pessoa, é externo, é da personalidade dele. Onde que está isso? Se você não entender corretamente, você não vai conseguir seguir os próximos passos do gerenciamento de riscos ocupacionais. Você vai cometer erros, em especial quando a gente entra no plano de ação, tá? Então eu preciso que o tempo inteiro você se pergunte, quando nós estamos falando de perigos, fatores de riscos ocupacionais psicossociais, onde está a causa? Onde que está surgindo toda essa situação? Certo? Para a gente encerrar essa aula, eu também preciso te trazer mais algumas definições. Eu preciso que você entenda o seguinte, você vai ouvir por aí vários termos, você vai ouvir falar em avaliação biopsicossocial. Eu preciso te contar isso porque eu vi alguns psicólogos nos últimos anos aí oferecendo avaliação psicológica, essa avaliação biopsicossocial nas empresas. Eu espero que ninguém mais esteja caindo nessa onda, mas profissionais vendendo produtos que não é o que está sendo solicitado na NR1, no que tange aí os riscos psicossociais. Então, quando você ouve falar em avaliação biopsicossocial, o que é isso? É uma equipe multiprofissional que pode fazer lá no SUS, SUAS, geralmente são esses locais onde tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, que faz um documento junto para alguma finalidade, tá? É isso que nós vamos fazer nas empresas para atender a NR1? Não. A avaliação psicológica, geralmente isso acontece quando o psicólogo atende o seu paciente, seja na clínica particular, seja no SUS, o local que ele está, e vai ter uma finalidade. Talvez ele faça uma avaliação diagnóstica, talvez ele faça uma avaliação que a gente fala que é em psicopatologia, né, para entender se a pessoa tem uma doença ou não. Enfim, existem as avaliações psicológicas que só o psicólogo faz e mais nenhum profissional. Existem as avaliações de aptidão
aptidão física e mental, que aí pode ser o médico que faz, aí pode envolver o enfermeiro, pode envolver o psicólogo. Geralmente, quando se faz isso, está sendo uma exigência, uma solicitação do PCMSO. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar lá do controle. Eu volto nessa informação com você, mas que também é diferente do que nós estamos falando aqui desse gerenciamento de riscos ocupacionais psicossociais. Existem avaliações psicossociais, algumas NR1s em específico elas vão solicitar. Então, por exemplo, assim, não é obrigatório, mas geralmente as empresas fazem, então quando elas precisam lidar com a NR111, que é sobre transporte, manuseios de cargas, de materiais. Quando elas têm os produtos inflamáveis, é a NR120 que solicita um cuidado especial. A NR22, ela vai solicitar quando precisa trabalhar com mineração, tá? Então equipamentos muito grandes, perigo, né? Aqueles que vão no subsolo. A gente tem NR33, que aí é mais sobre espaços confinados, muito pequenininhos, apertados, que também pode exigir aí alguns perigos, né, específicos por conta da atribuição. A NR35, que é trabalho em altura, tem NR que envolve mais essa parte de eletricidade, enfim. Conforme o tipo da NR, que no total são 38, podemos sim fazer algumas avaliações psicossociais para a gente entender um pouquinho mais dessa demanda cognitiva do trabalhador, desse autocontrole da inteligência emocional dele. Então, existem algumas especificações aí que nós podemos desenvolver, mas que não é diferente o que é uma avaliação de risco psicossocial, que é um gerenciamento de risco ocupacional do tipo ergonômico psicossocial, que é o que a gente vai tratar aqui o tempo inteiro, tá? E aí tem algumas pessoas que utilizam essa sigla ARP, que você está vendo aqui na tela. Eu particularmente eu não gosto de usar, dificilmente você vai me ver usando essa sigla ARP, Avaliação de Riscos Psicossociais, mas eu preciso então que você tenha esse conhecimento, porque você vai ouvir por aí, certo? Pessoal, temos muitos conteúdos sobre fatores, perigos, fontes de riscos psicossociais e os riscos psicossociais. As próximas aulas eu vou definindo isso de uma maneira bem específica para vocês. Aqui realmente eu te dei esse apanhado geral. Então, engaja comigo!